Vou apresentar aqui os convidados, né? O Daniel Fonseca Lavouras. Tudo bem, Daniel? Você está por aí, Daniel? Ele é diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Boa tarde. Me escutam? Sim, estamos escutando. Talvez você pudesse só ligar a sua câmera, por favor, seu vídeo. O host está impedindo de me ligar a câmera. Desculpa, é alguma coisa com o host. Tá bom. Vou ver se o Guilherme já resolve isso, Daniel. Tá bom. Tudo bem. A Márcia Alvarenga dos Santos, chefe da Divisão de Extensão e Capacitação do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tudo bem, Márcia? É um prazer revê-la. Tudo bom, é uma honra estar aqui com vocês. Imagine. E a Aline, né, de novo, a Aline Bessa Veloso, coordenadora de desenvolvimento de competências e tecnologia da EB. Depois do Space BR Show, Aline, você vai ter muita demanda para você, já sentiu, né? Sim, olá de novo, mais uma vez hoje. Então, a gente já está no final da sexta-feira, tudo, mas esse tema de popularização, de uma maneira ou de outra, ele transitou em todo o evento, né? Eu acho que a sociedade que deve entender melhor o setor espacial e entender melhor os investimentos que o governo pode fazer e que entender melhor também os próprios investidores, os jovens, né, que estão nos acompanhando aqui, uma boa parte do público, 42% são jovens que estão aqui entre 18 e 30 anos, né? Então, acho que é importante essa questão da popularização de uma maneira organizada, como a gente vai ouvir aqui agora. Daniel, você pode começar, você é o primeiro, se quiser compartilhar sua tela. Estou sem a câmera ainda. Pois é, mas dá para compartilhar sua tela. Eu vou ver aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Isso. Enquanto isso, a gente tenta regularizar para você aparecer ali na... Opa, Daniel apareceu. Agora deu. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Tudo bem, prazer conhecê-lo, viu? Prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado ao Mundo Gel, à Agência Espacial. Boa tarde, Emerson, as minhas colegas aí que trabalham no INPE, a EB, a Márcia, a Aline, e é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, pode fazer sua apresentação, nós vamos depois ter as demais, e aí no final a gente vai abrir para perguntas. Fique à vontade, Daniel, sua tela já está compartilhada, pode começar. Ok, obrigado. Bom, como foi falado aí, não tem como a gente falar do ecossistema espacial, que tem uma visão de longo prazo, sem falar um pouquinho de popularização da ciência espacial, porque é muito importante nessa visão de longo prazo a gente está sempre pensando em qualificar pessoas, né, o capacity building, e isso, com visão de longo prazo, significa pensar nas crianças. Para o país como um todo, é sempre importante pensar em conscientizar o cidadão comum da importância de se investir em ciência, especificamente no setor espacial, né, para a gente ter poder e ter um congresso positivamente pressionado, no sentido de entender que ciência e espaço são investimentos e não são custos, e também pensar nas nossas crianças, né, em despertar vocações tecnológicas, salvando elas num primeiro momento, num sistema educacional que a gente sabe que tem dificuldade. Eu fiz alguns slides rápidos aqui que tem a ver com o cenário, né, algumas projeções. Então, a gente está vivendo um mundo absolutamente muito disruptivo, ou seja, a gente tem uma série de novos contextos aí exigindo uma qualificação grande, né, uma série de empregos sendo perdidos, então, inteligência artificial, internet das coisas e por aí vai. Né? E surgindo coisas a cada momento, não parando. Então, a gente sabe aí que, enfim, se as pessoas não qualificarem, essa modernização vai acabar tirando o posto de trabalho. Tem estudos mostrando aí que até 2030 a gente deve ter um gap aí, um estudo da McKinsey de 1 milhão de profissionais na área de ciência e tecnologia. E quando a gente fala de uma área em que se precisa de profissionais extremamente qualificados, como é a área do espaço, isso certamente é bastante importante nesse contexto. Né? Bom, o mundo já está vivenciando isso há muito tempo. A gente tem essa questão do ensino STEAM, tá? O nosso ministro aqui, quando chegou, criou uma secretaria inteira voltada para a articulação e promoção da ciência, dada a importância pessoal que ele dá a isso, lembrando a origem do ministro, que é de origem humilde também, então ele vê o potencial em toda criança, em toda a escola do país, não só tentar essa qualificação a partir de cursos de graduação e pós-graduação voltados para o espaço,
mas pensar isso na base, pensar nas crianças menos privilegiadas do país, que a partir de uma motivação podem, como ele, se tornar astronauta, participar efetivamente do programa espacial, seja como engenheiro, como cientista, enfim, uma série de outras áreas. Então, a gente tem isso no contexto do mundo. A gente tem nos Objetivos Sustentáveis da Unesco a questão da educação, que é imperativa. E a nossa realidade, a gente sabe, é cruel. Eu coloquei aqui alguns exemplos que são questões do nosso sistema de avaliação do ensino básico. Na verdade, esse sistema de avaliação do Rio Grande do Sul, tá? Então, tem uma questão aí que é para contar quantas bolinhas de gude tem na coleção de Pedro, e 14% das crianças erram isso já em segundo e terceiro ano. Por quê? Porque elas não conseguem ler e entender a questão, né? 24% das crianças não sabem que isso é um triângulo, elas acham que é um quadrado ou um círculo. Então, a matemática começa a se desgarrar muito cedo. Veja, eu estou falando em séries iniciais, onde o fascínio é muito maior, é onde a maioria das crianças gosta ainda da matemática, que é uma ciência pura básica para todas as outras ciências, né? Antes da gente começar o estudo da ciência, a gente começa com matemática no Fundamental 1, e isso vai, a partir de quinto e sexto ano, a gente vira a página. Então, tem muita gente que gostava de matemática, passa a não gostar. Essa é uma questão do Enem, tá? As questões do Enem e do Exame Nacional do Ensino Médio são enunciados muito grandes, isso é uma questão de jogo da velha, ela é extremamente simples, mas dado o enunciado, o índice de acerto dela, eu acho que a minha tela caiu, é isso? Sim, parou de compartilhar, por algum motivo. Se tentar compartilhar de volta, Daniel? Eu vou tentar, mas eu acho que a minha é uma questão da minha apresentação aqui. Ela fechou do nada. Eu estou abrindo de novo aqui, desculpa. Se fechou o software e você estava compartilhando só a apresentação, aí derrubaria. Se estivesse compartilhando o monitor, eu ia ver teu desktop. Né? O que caiu aqui foi fechou do nada. Eu não entendi, mas vamos voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui se está aberto, está aqui. Pronto, está aqui. Voltou? Carregou em modo de edição, agora em apresentação, Daniel. Ok, desculpa. Então, o que eu estava mostrando aqui é que os nossos jovens têm uma dificuldade gritante, né? Então, os nossos indicadores educacionais, se a gente pegar os microdados do Enem, a gente vai ver que o índice estatístico de acerto na prova de matemática e de ciências da natureza, ele é muito próximo da média estatística do chute. Em matemática, de 45 questões, a média do chute seria 9, 20%. O índice de acerto no Brasil ele fica em torno de 13, para vocês terem uma ideia. E é uma prova de ensino fundamental. Repercussão disso, o ministro fala sempre a questão do nosso problema, que a gente chama de Gap 1462. O Brasil é o 14º país mundial em produção científica, mas a gente não consegue transformar isso em nota fiscal, né? Então, a gente é o 62º em inovação, o que denota um problema nessa ponte, e a gente sabe que há vários problemas de natureza burocrática também, mas a gente precisa também qualificar a nossa pesquisa, a gente precisa de alimentar a fonte das nossas universidades, do nosso programa de pós-graduação, e isso é feito a partir de educação básica. A gente sabe da correlação disso com o PIB, ou seja, se a gente melhorar no PISA, enfim, a gente vai adiante. Mas a nossa escola está absolutamente em xeque, a escola tradicional. Então, soluções, evidentemente, espaço é uma área de fascínio e é algo que pode ser usado sim, essa popularização. Quando a gente fala de popularização da ciência, usar o espaço, a astronomia, os foguetes, isso gera encantamento, isso é evidente que pode ter um resultado e desdobramentos excelentes. Então, a gente vê aí na área espacial um potencial gigantesco de provocar positivamente a curiosidade das nossas crianças e a partir daí delas se interessarem pelo que acontece nessas áreas correlatas, elas começam a ter um engajamento muito maior, né? Então, é fácil ver, é fácil promover esse engajamento com esse tema. Isso são exemplos de imagens que podem ser utilizadas, e às vezes são utilizadas até nessas competições. A gente tem um exemplo aí da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que, aliás, é apoiada pela Agência Espacial Brasileira e envolve praticamente 1 milhão de alunos por ano. E dentro do ecossistema do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem 5 unidades vinculadas ligadas à área de espaço, digamos assim, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o Observatório Nacional, o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, e a Agência Espacial Brasileira. Então, 5 das 27 são ligadas a essa área do espaço. Ainda tem o Laboratório Nacional de Astrofísica, desculpa, fechando as 5. Entre os programas que a gente tem aqui de popularização da ciência, eu vou citar um, que é uma parceria com a NASA, que é um sucesso grande, que é o programa de caça a asteroides,
onde crianças em todo o Brasil, incluindo aldeias indígenas, podem receber imagens da NASA e descobrir asteroides. Tá? Então, isso é fantástico, é extremamente simples. Se treina em um professor, equipes, e as crianças colaboram. Então, imagina a possibilidade hoje de um aluno de uma escola pública descobrir um asteroide. Imagina o poder transformador que isso tem. Eu acredito que, óbvio, a Márcia e a Aline vão falar das coisas legais. Tem tantos programas legais aí das vinculados da MCTI que a gente tem o prazer de divulgar. Um que a gente está preparando para lançar agora é esse aí, Imagens do Céu Profundo, e todo mundo vai colaborar divulgando, que também, a partir de receber imagens de telescópios grandes aí no mundo, a gente vai poder colorizar essas nebulosas, né, que quando a gente vê as fotos, elas estão colorizadas, da maneira profissional. Então, vão se ensinar a usar softwares, e também é um programa de largo alcance, extremamente gratuito, que vai disparado para todas as escolas do país. A gente sabe aí no aprendizado, pela pirâmide Glassler, que engajamento é o crucial. Então, os alunos estão muito distantes da realidade do que é ensinado em sala de aula, e eu preciso motivá-los e motivar seus professores. Então, nada tão legal quanto a área do espaço e astronomia para gerar esse tipo de engajamento, porque quando a gente tem esse engajamento, a gente entra numa espiral virtuosa. Tá? Então, há vários fenômenos de escolas que se engajam em algum projeto dessa natureza. Eu conheço bastante dessa parte de Olimpíadas, por exemplo, e mudam completamente a sua realidade. Então, a gente muda de uma aprendizagem tradicional, a gente tem a aprendizagem baseada em problemas, mas a gente vai para algo mais legal ainda, que é uma aprendizagem baseada em desafio. E quem não gosta de desafio? Todo ser humano, ele por essência, competitivo. A gente gosta de jogar futebol, evidentemente a gente quer ganhar, às vezes a gente perde, a gente tem que aprender a lidar com a frustração. Quando eu desafio um estudante a descobrir um asteroide, que ele potencialmente pode colaborar com uma descoberta, isso tem um valor incomensurável, e o espaço é um laboratório aberto e põe em pé de igualdade, dado em algum grau, um astrônomo amador júnior e um astrônomo profissional, porque astrônomos profissionais não conseguem saturar toda a informação que existe. E a partir da astronomia, essa curiosidade natural leva a outras áreas, que é a astronáutica. Então, muita gente que se engaja em astronomia acaba indo para as áreas de engenharia também. Essa foi a minha motivação pessoal. Por exemplo, eu era astrônomo amador, acabei indo estudar engenharia aeronáutica no ITA, estudei no INPE, tá? E acabei não indo para a área, e a gente sabe que a gente tem muita perda no Brasil, mas hoje colabora com popularização da ciência. Então, de alguma maneira, eu estou envolvido com isso, que é muito bacana. Falando um pouquinho das Olimpíadas que a gente promove aqui no MCTI, a gente tem uma das grandes Olimpíadas, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Elas têm como objetivo, é óbvio, a identificação de talentos precoces, mas elas também resgatam a autoestima de professores e alunos na base. Então, nós não estamos pensando nos 50, nos 100 melhores alunos quando se faz isso, a gente está pensando em toda a base da pirâmide. E é isso que é legal, pensar naquele aluno que está lá no fundo da sala, quando está na quinta série, que é um caso perdido, que está longe ainda de se tornar um engenheiro, de fazer um doutorado em alguma área espacial, mas ele pode ser resgatado, e isso é feito de maneira mais efetiva e a um custo muito mais barato quando ele é feito na base. Então, isso tudo defende, resguarda o investimento em popularização da ciência que deve ser feito. Não é o principal, não é o essencial quando se fala de espaço, mas ele é importante sim. Se a gente não faz isso, nós vamos estar daqui a alguns anos, daqui a 10, 15 anos, pagaremos esse preço, dado esse gap que foi mostrado no início aí, a gente precisa atentar para isso. Então, nessa área de Olimpíadas que existe a Olimpíada de Astronomia, tudo está ligado a essa questão da simplicidade, do fascínio, do encantamento, para despertar nas crianças esse interesse, tá? E existe essa grande Olimpíada, que é a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Mas, na verdade, a gente tem mais 60 Olimpíadas e isso muito se cruza. Então, existem outras Olimpíadas na área de ciência. Existe a própria ONC, a Olimpíada Nacional de Ciência, que envolve também a astronomia. Uma das 4 áreas abraçadas na ONC é a área de ciência. Claro que a Olimpíada de Física passa por área de espaço, Olimpíada de Química, Olimpíada de Biologia. A gente tem uma área fantástica e fascinante, que é a astrobiologia. Tá? Eu estou defendendo muito essa questão do universo olímpico, porque isso atende mais de 20 milhões de alunos por ano, tá? E a gente tem várias histórias de sucesso, isso aplicado, por exemplo, na Fundação Casa, né, a antiga FEBEM, com alunos tidos como delinquentes, onde foram identificados alunos geniais. Então, a gente já teve alunos jovens que foram salvos, né, por causa disso, cidades periféricas e desdobramentos muito interessantes de alunos que hoje, alguns dos quais certamente estão engajados no programa espacial.
Enfim, aqui tem um monte de matérias, o meu tempo é curto, eu sei que a gente está atrasado, eu pretendo respeitar este tempo. Eu quero mostrar aqui ao final também que o próprio Ministério está engajado muito em todas as agendas do ministro. Ao final do dia, seja em que cidade ele estiver, nós estamos promovendo eventos de premiação paralela de Olimpíadas do Conhecimento. O que é premiação paralela? Ao fazer uma Olimpíada, o aluno ganha uma medalha, um certificado, mas o MCT está dando mais uma medalha e um certificado quando da presença do ministro em alguma cidade. Fizemos isso em várias cidades. Então, a gente chama os alunos e pais, tá? Na medida do possível, a gente espera em breve poder lotar auditórios, coisa que não está sendo possível ainda por causa da pandemia, mas isso é fantástico, a gente vê brilho no olho dos alunos, tá? O ministro se envolve pessoalmente com isso, ele adora ver esse resultado, esse poder multiplicador. Aqui está uma entrega de medalhas alusivas aí à 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, mas a gente está pegando premiados de todas as outras Olimpíadas, convida na cidade e celebra isso. Então, essas celebrações a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, elas plantam o futuro. Então, o ministro sempre fala que o Ministério cuida do presente da ciência e tecnologia, mas nós temos um braço cuidando do futuro da ciência e tecnologia. E o futuro da ciência e tecnologia depende da popularização da ciência, tá? E a gente tem o apoio aí fantástico das nossas vinculadas que fazem um trabalho. Eu acredito que a Márcia e a Aline vão poder mostrar alguma coisa legal que é feita aí também. Por fim, acho que a gente precisa acreditar no potencial de todo mundo, não só aqueles que já estão prontos para se engajar em uma coisa difícil, que é uma área de espaço, né, que a gente precisa de cientistas, engenheiros altamente qualificados, mas se a gente descer um pouquinho, precisamos sim usar o espaço como um catalisador, esse fascínio que essas áreas promovem para tocar na educação mais básica e ganhar alguns anos nessa preparação, né? Antevendo esse problema que nós podemos ver daqui a alguns anos. Obrigado, é isso. Daniel, fantástico aí a tua palestra empolgante, né? Essa ligação do espaço com a educação básica, né? Acho que a motivação que o espaço proporciona é fantástica e a gente vê isso nas crianças, que o olho brilha, né? Olho brilha. De todas elas, de todas elas. Até aquele olho que a gente não acredita mais que brilha, mas ele brilha. Muito bom saber todo esse movimento aí. Acho que nós vamos fazer depois um evento só para abordar esse assunto de uma maneira mais extensa e de preferência que ele atinja, né, Márcia e Aline, as escolas, os professores, né, que digamos, tem uma estrutura pronta para acolher isso e multiplicar, né? Mas vamos falar depois sobre isso, vamos construir isso. Espero que a gente possa colaborar aí nessa empreitada, porque isso vai render lá na frente, né? Não é isso? Bom, vamos passar então para a apresentação da Márcia, né? Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Posso compartilhar minha tela? Pode, por favor, fique à vontade, Márcia. Tá bom. Eu fico feliz feliz de estar aqui, né? Feliz com a sua fala aí final, Emerson, sobre a possibilidade de vocês nos ajudarem, colaborarem com essa popularização. Feliz também que o Daniel assim trouxe vários argumentos dos quais assim eu me apego também para falar, né, de popularização da ciência. Eu vou falar de popularização da ciência espacial no INPE, né, um caso específico do INPE. Nós contamos, obviamente, com toda a parceria aí do Ministério, da Agência Espacial, né, estamos sempre em conexão, né. Primeiro, só para mostrar, né, a importância desse tema, né, recentemente o INPE passou por uma reestruturação, né, e dessa reestruturação nasceu uma coordenação nova, né, no INPE, chamada COEP, que é Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? Não precisam se apegar à sigla, mas o que interessa é que ela congrega a biblioteca, né, tudo bem, a área de pesquisa, consulta aos livros, etc., o fomento, que são as bolsas, a pós-graduação, né, o INPE tem vários cursos de mestrado, de doutorado, né, o Daniel citou que passou pelo INPE também, e a capacitação e extensão. Não existia no INPE até então, isso aconteceu em setembro do ano passado, não existia no INPE uma área dedicada à extensão.
Então, a criação da COEP vai no sentido de mostrar essa importância, né? Hoje a gente tem uma coordenação e uma divisão específica para tratar desse assunto. Não significa que o INPE nunca teve ou não fazia atividade de extensão, pelo contrário, né? Eu coloquei aqui 2 exemplos, assim, curiosos, né, divertidos, eu acho. Um de 1963, que era um projeto chamado SACI, não é do satélite SACI, tá? O projeto chamava SACI, porque a gente teve um outro SACI, mas esse SACI, ele era o satélite avançado de comunicações interdisciplinares. A ideia era lançar esse satélite e que esse satélite fosse utilizado para transmitir um programa de teleeducação. Então, lá nos anos 1960, né, ainda, acredito, na época do Dr. Fernando de Mendonça, a gente já pensava em educação, né? Essa veia educacional já nasceu praticamente com o INPE, porque o INPE é de 61, né? Ele não foi, o satélite em si não foi bem sucedido, né? O projeto não aconteceu, mas a transmissão do programa, sim. Então, era engraçado porque tinha atores no INPE, a gente utilizou um satélite americano, né? Esse ATS-6, e durante algum tempo foi transmitido um programa de teleeducação. E também, né, já um pouco mais recente, mas nem tanto, né, muitos talvez não tinham nascido ainda, em 1997, o projeto EducaSérie, né, que era um projeto educacional voltado para a área de sensoriamento remoto. Hoje a gente tem curso, né, para professores, né, o uso escolar do sensoriamento remoto. A gente já está na 24ª edição, né? Esse é um fruto, uma semente, na verdade, desse curso, que neste ano de 2021, inclusive, a gente fez, assim, ineditamente, 2 edições, né, por conta da demanda, que foi bastante grande. Bom, a partir do momento que essa divisão foi criada, né, a divisão que assim, incorpora a área de extensão também, nós criamos um convênio, né, com uma fundação de apoio, para apoiar, né, várias iniciativas que já existiam, né, que já existiam até aquele momento. Então, cursos na área de cartografia, palestras no parque aqui de São José dos Campos, arte espacial, que é uma novidade, né? O Daniel falou de STEAM, né? Que é STM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. O A, né? Quando a gente transforma a sigla em STEM, né? Vem de arte, né? Então, arte espacial, que é algo que as agências espaciais já falam há muitos anos, a gente está começando a introduzir no Brasil mais recentemente, né? Olimpíadas, competições, né, como é o Cube Design, curso de inverno. Então, se eu disser, eu não vou falar de todos aqui, mas assim, a gente praticamente atende todo tipo de público, né? A sociedade em geral, a gente atinge educação básica, ensino médio, graduação, pós-graduação, né? Então, é uma gama muito grande, né, de iniciativas. Essas não são todas, essas são algumas que nós colocamos nesse convênio chamado INPE Sociedade. Para dar alguns exemplos, né, vou dar alguns destaques aqui. O Cube Design, que acontece desde 2018, é uma competição de desenvolvimento de pequenos satélites. E o público-alvo é diverso também. A gente tem estudantes de ensino médio, graduação e pós. Cada público-alvo, né, vai desenvolver um tipo de satélite diferenciado, né? Se vocês apontarem a câmera para o QR Code, vocês entram na página do Cube Design, podem conhecer um pouco mais. Esse ano está acontecendo, está em curso nesse momento, né, o Cube Design virtual, por conta da pandemia, mas se tudo correr bem, ano que vem estaremos fazendo presencialmente, né? É uma competição que tem bastante procura, bastante visibilidade. Outra atividade que eu gostaria de falar, que eu acho extremamente interessante, eu me empolgo com essas atividades também, porque, como o Daniel falou, né, é a mágica da área espacial, né? Nós temos uma divisão que faz os estudos das mudanças climáticas, e o curso de pós-graduação vinculado a essa área desenvolveu com os alunos de mestrado e doutorado, na verdade de doutorado, porque esse curso só tem doutorado, um jogo chamado Gaia em Jogo, que é um jogo de tabuleiro, né, em que as ações dos participantes desse jogo, elas têm influência e impacto
no jogo do seu vizinho aqui do lado, ou do lado de cá, né? Então, ensina de forma bastante lúdica, né, quais são os impactos da vida humana em Gaia, né? Hoje esse jogo já tem uma versão online, vocês também podem apontar a sua câmera aí para o QR Code, vocês vão entrar no site, tem vários vídeos com demonstrações do pessoal jogando. Essa foto é de uma escola pública em que a gente levou o jogo durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu sou fã desse jogo, queria ter esse jogo na minha casa, né? Queria ter esse jogo para mim. Outra iniciativa bacana é o Ciência Transformando Vidas. Essa iniciativa eu pessoalmente participo, junto com as minhas colegas que são engenheiras, né? A Andréa Sorice e a Cristiane Zavati. Nós tivemos no ano passado, elas começaram fazendo palestras nas escolas, mas por conta da pandemia, ano passado a gente resolveu fazer as lives, né? As famosas, famigeradas lives. E nós tivemos assim, muita receptividade da população. A ideia do programa é mostrar que a ciência não só transforma a vida, porque você estuda para você poder desenvolver um projeto, então transforma pela educação, transforma porque você tem produtos para viver melhor, né? Qualidade de vida melhor, uma facilidade, algo que você não podia fazer, por exemplo, a questão do GPS é mais simples, né? A gente, né, meus filhos mais novos, por exemplo, não sabem o que é você andar na cidade de São Paulo com um mapa, né? No carro, parando para ver o mapa guia 4 rodas ali, né? O mapa que vinha no guia. Nós tivemos a presença de ilustres convidados, como Marcelo Gleiser, tivemos também o Cortella, então é um programa que nós fazemos ainda, também apontando o QR Code, você pode conhecer mais um pouquinho sobre esse programa, pretendemos presencialmente estar nas escolas, né, mas isso ainda está dependendo aí, né, da situação da pandemia. É engraçado, né, porque, lógico, a gente acaba fazendo limão uma limonada, então isso incentivou outras iniciativas. Esse curso, especificamente, era um curso que não existia. Ele foi implementado neste ano por um engenheiro, né, professor, que já foi, inclusive, coordenador do curso de pós-graduação, sobre missões espaciais. E ele falou, eu quero que todo mundo possa acessar e assistir, né? E tivemos uma demanda enorme, né? Acho que mais de 1.000 inscritos, demonstra, né, que a sociedade ela tem sede, né, desse conhecimento. Assim, para mim, um indicador muito forte, né? Nós imaginávamos que teríamos ali, sei lá, 2 dezenas de inscritos, mas chegarmos a esse nível, sabe, é uma demonstração de que, de fato, a sociedade tem muito interesse por esse tema. Eu acho que a gente vocês falaram várias palestras ao longo do evento todo, né, do Space BR Show, vocês falaram sobre corrida espacial, sobre essa nova, não diria nova corrida espacial, mas New Space, né, que está seguindo. Então, é um momento interessante, né, para a área espacial, sobre vários aspectos, né? Então, isso também contribui com que a demanda seja maior, a gente precisa aproveitar, né? Então, só para concluir, né, ainda tenho aqui 1 minuto, mas só para concluir, o INPE ele tem essa vocação institucional desde sempre, né? Eu mostrei ali uma iniciativa de 1963, né? Corroboro as falas aí do Daniel sobre a magia das atividades espaciais, os olhos das crianças brilham, dos adultos também brilham, né? Eu sou fascinada, ao contrário de muitas das minhas colegas, por exemplo, do Ciência Transformando Vidas, que sempre sonharam ser astronautas e engenheiros, eu nunca sonhei com isso. Mas no momento que eu entrei no INPE, eu falei, eu não quero mais sair daqui, né? É aqui que eu quero ficar. Então, é algo que, né, faz com que a gente, enfim, fique prisioneiro da atividade espacial. A gente não quer sair de lá, né? O incentivo do Ministério, como o Daniel falou, eu também tinha pensado muito nisso, né? Quer dizer, a criação de uma secretaria dedicada ao assunto, isso é muito importante, né? O que o Ministério faz há alguns anos já, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a participação das unidades de pesquisa na reunião anual da SBPC, assim, não estou falando só, né, então, do incentivo financeiro, é claro que é importante também, né, quem não precisa, né, de recursos, mas a questão é maior do que isso, né, é essa política.
né? E a institucionalização das atividades para o INPE foi fundamental. Eu acho que hoje a gente consegue, lógico, a gente está engatinhando, somos um bebê de 1 ano, né? Estamos ainda aprendendo a andar, mas eu acredito muito que daqui a um tempo esse apoio vai ser muito melhor estruturado no INPE, e a ciência que ela transforma vidas, né? O Daniel falou também sobre você não escolher só aqueles que estão no topo da pirâmide, os que estão na base, né? Essa foto dos jovens da cidade cidadã, né, é um projeto do pesquisador do INPE chamado René Novaes, e que ele leva as crianças para conhecer o que é a imagem do sensoramento remoto, como que isso impacta na vida dessas crianças, e elas apresentam propostas para a prefeitura. E ele conta casos assim de alunos que estavam assim perdidos, né? Perdidos para as drogas, perdidos para a prostituição, enfim, pessoas com muita dificuldade e que se sentiram muito, vou usar a palavra do momento, empoderados quando subiram no púlpito para ler as recomendações do projeto para o prefeito da cidade, né? Então, olha a importância da ciência, né? É assim que eu acabo a minha apresentação. Muito obrigada. Perfeito, Márcia, obrigado. Sentimos aqui a sua empolgação. Aliás, acho que esse assunto é muito empolgante mesmo. É muito empolgante. Muito, muito, muito empolgante. Vamos ver se a gente consegue ainda ter algumas perguntas. Vamos passar imediatamente para a Aline. Me parece que aí uma integração de esforços, uma união de esforços é bem-vindo. Acho que já está acontecendo, né? Aline, por favor, pode fazer sua apresentação aí sobre a IB Escola e aí depois a gente faz um bate-papo. Fique à vontade, Aline. Vamos compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se agora vai no modo... Tela cheia ou está na modo edição? Tá, e só falta só a tela cheia ainda. Ah, tá. Pronto, acho que agora foi, né? Perfeito, pode prosseguir, Aline. Tá, obrigada, Emerson. Eu agradeço a participação mais uma vez, né, no Space PR Show. Vou falar rapidamente, eu tentar mostrar algumas das nossas ações dentro do programa IB Escola, né? Ele também faz parte da coordenação de desenvolvimento de competências e tecnologia, né, que está dentro da Diretoria de Inteligência Estratégica e Novos Negócios. O programa IB Escola, né, ele é um programa já desde 2004, né, e ele trouxe essa proposta, né, de levar o espaço, né, para as crianças, desde os pequenos, né, desde as crianças até aos maiores, né, do público bem diverso, né, levar essa questão da exploração espacial. Ele busca essa interação entre estudantes, professores, pesquisadores, universidades, escolas, institutos de pesquisa, e cria essa interligação, né, entre ciência, pesquisa, sociedade, e a busca de vocação para futuros empreendedores, pesquisadores, nesse sentido. O programa, a IB Escola já está desde 2004, né, e ao longo do seu tempo, sua atuação foi modificando, se atualizando, né, e recentemente a gente está buscando uma reestruturação do programa, né, criamos um novo logo, né, para o programa, para aderir não somente aquelas ações para educação básica, mas estendendo todas as ações educacionais da IB dentro do programa IB Escola. Uma das ações, né, são várias atividades, programas e ações dentro do IB Escola. Uma delas é o programa Globe, que é um programa internacional de iniciação científica e educação ambiental, né, com foco na interação entre o meio ambiente, né, o que se coleta de dados na superfície da Terra com os dados coletados por sistemas espaciais, né. O programa ele busca realmente desenvolver pesquisa desde os pequenininhos até os universitários, essa interação entre professor, pesquisador e o cientista cidadão. Ele disponibiliza, além da plataforma para os professores, né, que o professor vai ser aquele indutor à pesquisa dos estudantes, eles aprendem realmente coletando e pesquisando os dados, né, ambientais,
Mas também tem um acesso via plataforma, via um aplicativo de celular chamado Global Observer, que permite que o cidadão participe, colete dados ambientais de nuvem, de habitat de mosquito, de cobertura de terra e de árvore, e esses dados são compartilhados em uma plataforma internacional, né? Então, essa plataforma de dados que possui dados desde 94, né, quando o programa foi instituído, até agora, né? Se olha aqui no mapa, né, todos os países coloridos participam do programa Globe, né? Então, apenas os que estão em cinza ainda não estão dentro do programa, né? O Brasil entrou no programa em 2016, né, entre um acordo de cooperação entre a Agência Espacial e a NASA. Atualmente, na verdade, esses dados estão um pouquinho desatualizados, porque a gente finalizou um workshop na semana passada, né? Então, hoje já temos 24 workshops realizados no Brasil, mais de 300 escolas participando, aproximadamente 500 professores que estão dentro do programa, e o número de cientistas cidadão passou de 3.000, né? Então, cada pontinho ali são dados coletados por brasileiro que vão para essa plataforma mundial. Uma outra ação, né, da EB é o programa, o CVT, né, o Centro Vocacional Tecnológico, espacial, que fica localizado em Natal. Ele proporciona um dia espacial, né, um dia espacial e especial para estudantes de 9º ano, né, nesse dia eles têm a oportunidade de aprender conceitos sobre o espaço, astronomia, astronáutica. Eles conhecem o CubeSat, como que é o teste e montagem desse CubeSat, participam de lançamento de foguetes, né? Tem um espaço rover, né? Um espaço Marte, onde tem um rover que eles podem ver a programação de como que esse rover percorre aquele caminho. E botei 2021, mas na verdade 2020 e 2021, com a pandemia, né, a gente foi possibilitado de receber atividades presenciais no CVT, né, e a gente passou para momentos online, né, então tivemos hackathons, palestras, né, webinars e workshops com a temática espacial promovida pela equipe do CVT, né? A equipe do CVT está desenvolvendo também um aplicativo para manter o contato com aqueles estudantes que passaram pelo Dia Espacial, e também estão desenvolvendo um curso em EAD sobre foguete, que a ideia é lançar no primeiro semestre do ano que vem. Aguardamos o retorno das atividades presenciais, né, que a gente sabe que o online traz as pessoas juntas, mas não substitui o presencial, e o CVT conta com as parcerias com o IFRN, o pessoal do CLBI, a FUNCAT e a UFRN. Uma ação que a gente está pontuando dentro do programa AEB Escola é aquela ação voltada para o público mais jovem, né, da educação básica, né, que é a introdução STEAM, né, com foco na área espacial, nas diversas temáticas espacial, com atividades tanto em EAD como presencial, envolvendo questões importantes como a inclusão do gênero no setor espacial, e parcerias, e a gente envolve parcerias com universidades e institutos, né? Dentro das ações também a gente apoia o desenvolvimento de satélites educacionais, né? Atualmente temos alguns projetos com a universidade e com institutos, né? Para desenvolvimento de pequenos satélites, como na UFMG, a UFMA, o ITASAT-2, que está com o desenvolvimento no DCTA e ITA, e o SPOT, que tem o apoio do INPE, DCTA, ITA, e uma colaboração com a NASA, né? Uma das ações com a temática de capacitação em satélites é a Olimpíada Brasileira de Satélites, que é uma Olimpíada promovida pelo MCTI, e conta com a nossa participação na coordenação e nas outras ações da Olimpíada. A Olimpíada contou com a participação de 500 equipes, né, que participaram, se inscreveram, mais de 1.500 inscritos. Atualmente, a gente está na fase 1 da Olimpíada, que é a fase de capacitação.
as equipes, né, a gente teve 64 equipes de Fundamental 2 selecionadas para a fase 1, 152 na fase de ensino médio e técnico e 130 no ensino superior. É interessante que a gente tem uma equipe bem diversa, né, mas eles têm contato entre si, um aprende com o outro, e a gente está nesse momento de capacitação. Eles fizeram a capacitação na montagem do satélite, e a gente está com um workshop que eu vou falar um pouquinho mais no finalzinho, então, com as inscrições abertas, que é um workshop de pequenos satélites educacionais. A fase 2 seria um lançamento por balão estratosférico, fase 3 suborbital, e a fase 1 a gente teria um CubeSat selecionado para um lançamento orbital. Esse aqui a gente conta bastante com a participação de toda a equipe, né, que está coordenando o projeto é o professor Rafael Aroca, da UFSCar. Entre os projetos, iniciamos no ano passado, na verdade, o edital foi lançado no ano passado, um edital de apoio a foguetes experimentais universitários. As ações começaram no início desse ano, a gente também está em fase de capacitação. Foram contempladas 23 equipes, né? Atualmente temos 22 equipes desenvolvendo tanto foguetes, foram um edital para selecionar tanto para desenvolvimento de foguetes em propulsão sólida e híbrida e bancada na propulsão sólida e híbrida, né? As equipes, né, estão gerando ali em torno de 400 estudantes participando, né? Não se trata de uma competição, mas é uma rede de colaboração, os estudantes envolvem seus foguetes e ali tem uma rede bem grande formada entre eles, a troca de experiência, e contamos com a participação de 23 professores responsáveis pelo acompanhamento desses projetos, né? São professores e especialistas, né, que compõem a rede de pesquisadores e especialistas na área de propulsão. Tem INPE, universidades, DCTA participando nesse comitê. Como apoio, né, também esse nível mais universitário e pós-graduação, a gente tem apoio à capacitação no exterior, como o projeto NASA I2, né, que é um programa de estágio da NASA. A gente apoia o projeto com a pré-seleção desses estagiários, encaminhando esses estagiários para a NASA. Em 2021, a gente não teve seleção por conta da pandemia, a gente está retomando as negociações uma vez que a fronteira dos Estados Unidos abriu, né, para a gente passar a selecionar novos estagiários. A outro programa é o MASTA e o DOCSTA, em cooperação em apoio à Universidade de Beijing, né, a gente faz a pré-seleção desses bolsistas, esses bolsistas são selecionados e estudam tanto mestrado ou doutorado na área de comunicação satelital, sistemas de navegação, sensoriamento remoto e microsatélites. Em setembro, inauguramos a nossa plataforma educacional em EAD, né, é um ambiente virtual de aprendizagem, o AEB Escola Virtual. É uma plataforma 100% gratuita, a gente oferece curso, workshop, palestras e outras ações que podem ser tanto síncronos e assíncronos. Foi uma resposta, à pandemia, mas de certa forma também veio com um potencial para continuar, porque a partir da plataforma a gente consegue interagir com o Brasil inteiro, né, ao mesmo tempo, né? A proposta, a gente busca desenvolver conteúdo próprio em parceria com as instituições, tanto a universidade como os institutos de pesquisas, e também a gente fornece a plataforma como streaming, né, que seria uma oportunidade de instituições colocarem seu conteúdo, seu curso, workshop dentro da plataforma, né. Nessa ação, a gente já realizou um workshop que finalizou na semana passada, né, do programa Globe. Iniciamos as inscrições para o novo workshop, que é sobre pequenos satélites educacionais. Esse workshop conta com o apoio da equipe que faz parte da UBSAT, né, do comitê que faz parte da UBSAT. Está sendo bem interessante o curso, né, ele vai ocorrer no período de 29 a 10 de outubro, tendo essa primeira semana ali
com as aulas, aprendizagem, mas a gente vai manter fóruns de discussões durante o período, e um conteúdo que está sendo muito bem trabalhado com o pessoal das universidades, tem a participação da equipe que compõe a OBSAT. E temos uma programação prevista, né, para o segundo semestre, né, então a gente tem o workshop sobre foguetes, né, que é promovido pela equipe do CVT. Temos previsto um curso de introdução à astronomia e astronáutica, também para acontecer no primeiro semestre, uma série de workshops sobre bancadas de propulsão e foguete, que é em parceria com as equipes que participam do edital de apoio a foguetes universitários, e temos um workshop sobre geopolítica espacial, que a ideia, a gente sabe que discutimos diversas vezes hoje, né, que o setor espacial não está só restrito à área de engenharia, de astronomia, mas a gente abrange todas as áreas e tem essa proposta de um curso mais humano, mais voltado para a área espacial. Contamos com diversas parcerias e apoiamos diversas ações também, como a OBA, a OBSAT, que a gente já falou, o Planetário de Brasília. Participamos do hackathon do Space Apps Challenge, né, onde esse ano contou com a participação de 10 agências espaciais brasileiras. Tem o Science Day, que promove eventos em espaços públicos e também está com a proposta de hackathon, e outros parceiros que vão bem além desses, né, como o INPE, o DCTA, a Universidade de Brasília e várias outras instituições. Deixa o meu contato. Eu não sei se eu estourei o tempo, porque eu costumo falar mais que devo. Mas acho que é isso, Emerson. Vou parar aqui. Está ótimo, está ótimo. Bom, como o assunto é empolgante, a gente vai, pronto. Mas obrigado, Aline, pela tua apresentação. E, bom, nós estamos aí no final já do dia, mas vamos fazer algumas conversas, assim, alguns diálogos. Mas temos que preparar, né, Márcia, Daniel, Aline. Eu acho que logo a gente faz um evento com um pouco mais de tempo para discutir esse assunto, com certeza. Acho que essa integração é importante, pelo que a gente escutou, tem já muita integração. Eu escutei a Aline falar do INPE, a Márcia falar do MCTI, então, claro, tem alguma integração aí sendo feita, muito bom isso. Uma pergunta, como que duas perguntas, mas similares, perguntar para os três, né? Como que a gente ouve escolas e universidades. Primeiro, é escola só pública ou tem algum tipo de parceria com com escolas privadas, né, tanto universidade como escolas do básico e do médio? Se tem essa opção? E como que as escolas podem entrar em contato e participar de todas essas ações? Principalmente as escolas que não estão sabendo disso. Imagino que muitas escolas não conhecem todos esses programas, né? Queria fazer a pergunta para os três. Começar com o Daniel, por favor. Eu diria que as ações são desenhadas para serem acessíveis a todo mundo. São pensadas para serem gratuitas. Então, quando se pensa em alguma coisa, a minha concepção, e eu trabalho como professor de educação básica, eu dou aula. Tá? Eu gosto de dar aula para criança, em escola. E eu dou aula voluntária em escolas públicas, principalmente de periferia e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente pensar em alguma coisa, a gente tem que pensar nela tocar a alma desse tipo de criança, de jovem, de estudante. Se ela toca esse público, ela tocará todo mundo. Então, 8% das escolas do país são particulares, 92% são públicas, a imensa maioria delas carentes. Então, acho que a gente tem que pensar na base como um todo para não criar alguma coisa excludente. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, creio que a Márcia e a Aline podem ratificar, é gratuito para qualquer aluno de qualquer escola do país. Alguns programas devem ser desenhados especificamente para escolas públicas, especificamente no que tange aí a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, a Olimpíada de Satélites. A maioria das iniciativas que a gente pensa são acessíveis a todo mundo. Caça asteroides, acredito que também o programa IB Escola é voltado para todo mundo. Então, se há uma limitação, a gente priorizaria as escolas públicas, mas isso é sempre pensado para atingir todo mundo. Okay.
É exatamente isso. A gente tem alguns programas, como aquele último que eu falei, do Cartografia Cidadã, que se passa somente numa escola pública, mas é porque ele começou numa escola pública, era uma escola próxima ao INPE, então foi uma questão assim de as condições que favoreciam aquele momento, mas a ideia é que seja para todos. Mas você fez uma pergunta que eu acho muito interessante, que é a questão da divulgação, né? Eu ainda, assim, faço agora, assim, até me desculpo com a sociedade, porque o nosso meio de divulgação, pelo menos do INPE, é basicamente o site do INPE e as redes sociais do INPE, né? Então, assim, às vezes as escolas entram em contato conosco, acontece isso também, né? As escolas entram em contato conosco, às vezes tem uma iniciativa já em andamento, a gente encaixa nessa iniciativa, mas eu acho que ainda falta articulação, assim, nesse sentido, sabe? Eu sinto falta lá no INPE, inclusive já falei sobre isso com você, né, Emerson? Isso. É importante, acho que as escolas, porque eu acho que esse modelo, por exemplo, desse que você citou de São José dos Campos, ele pode ser passado um tutorial para as outras escolas fazerem isso nas outras cidades, né? E aí isso se espalha meio que ao natural, na medida que as escolas fiquem sabendo e gostem, e com certeza vão gostar, né? Bom, e tem só para complementar o que você falou, o INPE tem unidades fora de São José dos Campos, né? Eu acho que isso é uma coisa que o INPE precisa aproveitar, né? Aproveitar que está lá no norte, está no sul, está no centro-oeste, enfim, dar uma diversificada, assim, como se fosse, né, ganhar assim, capilaridade, né? É isso aí. Aline? As ações são para todos, né? A gente desenha pensando no público, né, na escola pública, né, ou na universidade pública, dependendo da ação, mas ela é aberta a todos, né? Então, um exemplo é o programa Globe, né? Ele participa tanto escolas públicas como privadas, né? E como fonte, né, assim, de divulgação, a gente utiliza também o mesmo caso do INPE, né? São o site da EB e as redes sociais, e agora com a plataforma virtual, né, a ideia é que a gente não vai deixar de realizar atividades presenciais à medida que for possível, respeitando todos os protocolos devidos, mas a plataforma... Oi? Acho que é seu som... Voltou. É que eu estava falando, né? As atividades, a plataforma EB Escola Virtual permite que a gente atinja várias escolas ao mesmo tempo, né? Vários lugares ao mesmo tempo. Então, ela é uma oportunidade. Então, eu aconselho quem quer saber das atividades EAD, né, da Agência Espacial, faça o cadastro na nossa plataforma, vou postar aqui. E as presenciais, fique de olho atento nas redes sociais e no site da EB. Com certeza. Uma coisa interessante que o Daniel falou, a questão da astronomia bom, todos falaram sobre a questão do foguete modelismo, né? Que eu acho que a astronomia é o primeiro ponto para despertar o lado espacial, porque é só olhar para o céu, né? Vamos dizer assim. Claro que não é só isso, tem o entendimento do movimento dos astros, e a questão do foguete modelismo é interessante porque dá para fazer e pegar na mão isso, né? Uma coisa assim palpável. Aí depois disso, daí já começam digamos assim, já começa a entrar no New Space, né? Eu acho que essa sequência é importante, né, Daniel? Astronomia, foguetes e aí os negócios do New Space, não é isso? Com certeza, né? Se uma criança curiosa, e isso é intrínseco ao ser humano, encontra um adulto capaz de responder minimamente algumas perguntas, o movimento aparente dos astros já gera um desdobramento. Na medida em que eu tento explicar o movimento das estrelas e eu percebo que algumas estrelas se mexem entre as estrelas, eu começo a reconstruir a própria história da astronomia que fez evoluir durante milênios. A ciência evoluiu a partir do primeiro laboratório que o ser humano tem, que é justamente olhar para cima, né, e perceber o Sol, a Lua, e reconhecer tudo isso. E aí o impacto é estrondoso, o cérebro se ativa porque começa a ter que entender a mecânica celeste, vem matemática e vem as estrelas, eu quero entender como é que funciona a estrela. 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, se imaginava que a maior fonte de energia que se tinha era o carvão. Se o Sol, que é uma bola imensa, fosse feito de carvão, ele queimaria em 5 anos, né?
E por aí vai. Então, são coisas que podem ser provocadas para uma criança cedo. No Fundamental 1 tem muita coisa, no 2, e ela começa a se interessar, ela começa a querer aprender a matemática, a física, a química e a biologia por causa da astronomia, por causa do espaço. O espaço modelismo é uma área fantástica, tanto é que a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica criou a Mostra Brasileira de Foguetes, que é um estrondoso sucesso, Sim. feita com foguetes de garrafa PET, né? Eu lembro que lá na faculdade a gente começou a pesquisar sobre isso, e daqui a pouco a gente tentou comprar zinco e enxofre, e a venda é controlada pelo Exército, porque eu posso construir um foguete já com algum impacto ruim. Mas, quer dizer, a curiosidade ela é um propelente forte para o conhecimento, né? Um propelente que não explode, não é perigoso, pode até explodir no sentido positivo, né? E a gente fez um webinar esse ano, até junto com a EB, para a área de foguetes, e eu fiquei surpreso, porque tinha mais de 1.000 participantes ao vivo, fora quem viu depois, foi um sucesso. Bom, Márcia, eu acho que agora as considerações finais de vocês. Eu moro aqui no bairro das Mercês, em Curitiba, e do lado da igreja aqui das Mercês, que tem um sino, e ela é pontual, né? 18 horas ela bate, não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas eu acho que já dá para a gente passar para as considerações finais. Esse painel foi fantástico e, com certeza, a gente logo vai partir para uma construção mais específica de eventos desse tipo, para a gente ajudar a divulgar o trabalho excelente que vocês fazem. Queria começar com as considerações finais com a Márcia, por favor. Manda um abraço para minha filha, que mora aí em Curitiba, engenheira cartógrafa. Você também é cartógrafo, né? Você, Emerson. Opa, sou cartógrafo. Ah, que legal, não sabia. Ah, bacana. Legal. Bom, uma coisa interessante do que vocês falaram agora por último, né, que a gente trabalha bastante no Ciência Transformando Vidas, é a linguagem, né? Que a gente pensou, né, assim, o cientista, o pesquisador, ele precisa descer, né, daquele púlpito, daquele altar dele, né, e falar a língua da sociedade também, né, porque às vezes você quer explicar coisas para as crianças ou para uma pessoa que não estudou nessa área ou que tem menos conhecimento, teve menos possibilidade de educação, né? Então, no Ciência Transformando Vidas, a gente usa as nossas mães como filtro, né? A gente fala, mãe, você entendeu? Porque a mãe não trabalha nessa área, né? Então, ela fala, essa live foi ótima, essa eu não entendi nada. Então, a linguagem, ela é um componente extremamente importante e a gente precisa treinar, eu acho, né? Os nossos pesquisadores, cientistas, para conseguir transmitir essa mensagem, porque a sociedade, ela vai gostar também do espaço se ela entender para que ele serve, né? Para que eu coloco um satélite, né? O marido até brinca, põe uma picanha lá no espaço que não serve para nada, para que é aquilo? Para que eu quero isso? Para que eu quero gastar? Por que o governo vai gastar dinheiro com isso? Entende? Isso, então, eu acho que isso também é um componente que precisa estar, assim, sempre na nossa cabeça, a linguagem acessível para a sociedade. É isso. É isso mesmo, isso mesmo. Aline? Pegando carona na fala da Márcia, acho que essa questão da linguagem, principalmente a importância de disseminar esse conhecimento para a sociedade em geral, né, não só para as crianças, mas toda a sociedade, né, que vai tornar o nosso setor mais visível, mais atrativo para investimento, né, uma vez que a sociedade entende a importância do setor espacial, entende para que serve, e o ganho, né, que o Brasil vai ganhar e ganhará com as ações espaciais, né? Então, não só a questão de... a gente pensa muito, o Elon Musk ficou milionário, mas não é o fato dele ficar milionário que vai ser o motivador da pesquisa espacial, mas sim o ganho que isso traz para a nossa sociedade. Então, esse é o recado que eu queria deixar e pedir para você. Exatamente, eu li a biografia do Elon Musk e ele se inspirou naquele almanaque de Patrulheiro das Galáxias. Quando ele era bem jovem, ele era um dos primeiros livros que ele leu e ele se inspirou desde então. Então, estou lendo um livro, uma história em quadrinho, praticamente. Né? Então, ele está chegando onde está chegando, né? Acho que esse é bem por aí. Bom, eu vou estar semana que vem, vou passar em Brasília, vou visitar a Aline e tenho conversado muito com a Márcia e
Depois vou acertar com o Daniel, quem sabe eu vou conhecer você pessoalmente a semana que vem em Brasília, Daniel. Passo a palavra para você fazer as considerações finais aí do painel. E do evento, olha a responsabilidade. Vai, Emerson, aí não, aí também não dá para mim. Bom, quando Konstantin Tsiolkovsky disse a Terra é o berço da humanidade, mas não se pode viver eternamente no berço, e é verdade, mas as coisas começam no berço. Então, essa parte da popularização da ciência, utilizando o fascínio e encantamento que a área do espaço tem, ela tem que ser vista com muito carinho, ela potencialmente pode resguardar o futuro da indústria aeroespacial brasileira e colaborar, inclusive, para a ciência como um todo, do ecossistema científico do país como um todo, né? Isso que é legal. E, puxa, assistindo aí a Márcia e a Aline, a gente vê a quantidade de coisa que é feito, foram 2 unidades vinculadas ao MCTI, tenho certeza que elas não falaram tudo, e aí a gente tem um trabalho gigantesco. Numa das falas aqui, eu pensei, nossa, a gente precisa, e esse é o nosso papel do Ministério, integrar e divulgar esse trabalho fantástico que já é feito, né? Reunir esse ecossistema do espaço e nos unirmos nessas causas. Então a gente tem que divulgar, se coisas boas são feitas, essa é a nossa responsabilidade, não é um favor que a gente está falando, é divulgar essas coisas, esse trabalho fantástico que já é feito. E tem tanta coisa boa feita institucionalmente e também feita por pessoas que fazem isso porque gostam da ciência. A gente entra em um monte de canais no YouTube, tem um trabalho fantástico aí feito para salvar as nossas crianças, digamos assim. Tá? Então foi um privilégio, uma honra participar, e acho que finalizar falando das crianças é bem legal. É isso mesmo, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei, foi um fechamento bacana, muito bom.